Bem, pessoal, agora vamos tratar das fases do processo legislativo. Quais são as fases? São três. A primeira fase é a fase da iniciativa. Então, quem é que pode propor a elaboração de uma determinada norma, de uma espécie normativa. A segunda fase será a fase constitutiva. Já está proposto, então vai ser aquela fase de discussão, de votação, depois vamos falar sobre ela, e a terceira fase, que vai ser a fase complementar. Então nós temos aí três fases: a fase iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. Sobre a fase da iniciativa, nós temos aqui, em primeiro lugar, o artigo 61 da Constituição Federal, e ele vai nos dizer quem são as pessoas legitimadas para propor as leis complementares e ordinárias. O artigo 61 diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados. Então, em primeiro lugar, então pode ser membro, um deputado ou comissão da Câmara Federal. Também Senado Federal ou Congresso Nacional. Senado Federal, Congresso Nacional, o Presidente da República, o STF, Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, STJ, por exemplo, o Procurador-Geral da República, PGR, Procurador-Geral da República, e os cidadãos. Cidadãos. Então, os cidadãos aqui por meio da iniciativa popular, na forma que for prevista na Constituição. Outra questão que a gente precisa aqui destacar é que essa iniciativa ela pode ser de duas formas. Ela pode ser geral, comum ou concorrente. Então, o primeiro tipo de iniciativa é aquela chamada geral, comum ou concorrente. Qual que é a característica desse tipo de iniciativa? É quando mais de uma pessoa legitimada, mais de um legitimado pode propor. Nós já vimos aqui os legitimados, ok? Então, quando mais de um pode propor, nós temos aí uma iniciativa geral, comum ou concorrente. Nós teremos também outra espécie, né? Então, a primeira espécie é essa. A segunda espécie vai ser a chamada privativa, reservada ou exclusiva. Então, outra espécie é a privativa, reservada ou exclusiva. Qual que é a característica? Apenas um. Então, quando apenas um pode propor, nós temos aí a espécie de iniciativa privativa, reservada ou exclusiva. Então, deve ser interpretadas de forma restritiva. Deve estar expresso no texto constitucional, não se presume. Então, se o texto diz
que é privativo desta ou daquela pessoa, é exclusivo desta ou daquela pessoa, não cabe outro entendimento. Então, um exemplo disso seria, por exemplo, o artigo 51, inciso 4, e o 52, inciso 13. Esses artigos, eles vão tratar de competências privativas da Câmara dos Deputados, aqui, Câmara dos Deputados, e no 52, 13, nós teremos aí iniciativa do Senado Federal, 52, 13. Outro exemplo seria a iniciativa do STF, no artigo 96, STF, 96, inciso 2. Nós temos iniciativa privativa do STF, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça, propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, aí vem uma lista, alteração do número de membros dos tribunais inferiores. Então aqui você acabou de entender que na fase iniciativa, conforme artigo 61, você tem as pessoas que são chamados legitimados para propor. Nós temos duas espécies, a espécie geral como concorrente, quando mais de um legitimado pode propor, e a privativa reservada ou exclusiva, quando apenas um destes pode propor. Vamos tratar agora dessa segunda fase, que é a fase constitutiva. Então, de início, nós precisamos destacar que nosso sistema é o bicameralismo. Portanto, nós temos duas casas para votação, uma casa que vai ser iniciadora e uma casa que vai ser revisora. Então, uma casa iniciadora e uma casa revisora. Casa iniciadora e uma casa revisora. Agora, há situações que os projetos, quando ele for de iniciativa de algum senador ou de uma comissão do Senado, teremos uma inversão. Então, de regra, é iniciado pela Câmara Federal e a Câmara, o Senado, é a casa revisora. Mas se o projeto ele é de início de um senador, é um projeto de um senador ou de uma comissão do Senado, aí nós teremos a inversão. A casa iniciadora será o Senado e a Câmara dos Deputados vai funcionar como casa revisora. Teremos também, nessa fase constitutiva, as seguintes etapas. Quais são as etapas? A primeira etapa é a fase de discussão. Nós temos a fase de discussão, depois votação, depois vem a aprovação e, por fim, a sanção ou veto também, sanção ou veto do Poder Executivo. Do Poder Executivo. Lembrando que também nós temos aí as esferas estaduais e municipais, ok? Na discussão, na questão da discussão, em cada casa ocorre pelo menos em 3 lugares. Nós teremos aí, vamos mudar aqui de cor, nós teremos a CCJ, nós teremos as comissões temáticas e teremos o plenário. Então, nós temos, no momento da discussão, nessa fase de discussão, pode ocorrer a análise da constitucionalidade, que vai ser o projeto de lei, se ele fere a Constituição ou não, se ele é abraçado pela Constituição, se reveste de constitucionalidade. Então, essa discussão é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois disso, aí vem as comissões temáticas, que elas variam de acordo com a matéria do projeto. Então, geralmente existe aí uma comissão que corresponde a um determinado ministério. Então, é onde vai se analisar a matéria específica do projeto de lei.
e aí vão ter os pareceres. Então, aí na estrutura da Câmara você teria várias comissões temáticas. E por fim, nós temos o plenário, que envolve tanto os deputados federais quanto os senadores federais, Senado Federal. Depois nós temos a votação, que em regra a votação ela ocorre no plenário. Então, em regra, é no plenário. Mas nós temos uma exceção, e a exceção, ela é possível a votação do projeto de lei dentro da comissão temática. Aí nós vamos colocar aqui, ó, e a exceção está lá no artigo 58, parágrafo 2º. O artigo 58, parágrafo 2º, diz o seguinte: as comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projeto de lei que dispensar na forma do regimento a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da casa. Então, veja, o plenário ele pode recorrer e levar para si a discussão da votação, mas o artigo 58, parágrafo 2º, ele diz que as comissões elas podem discutir e votar projeto de lei, que dispensar. Aí vai ser de acordo com o regimento. Então, naqueles casos em que o regimento permitir que a própria comissão discuta e vote, assim será feito. Porém, o plenário ainda tem uma reserva, salvo se houver um recurso de 1/10. Então, aqui, havendo 1/10 dos membros da casa, então 1/10 dos membros, ele pode solicitar a votação no plenário. Bom, é interessante também a gente destacar a questão do quórum para a votação de lei ordinária. Então, vou fazer o seguinte, vou aqui apagar essa parte para a gente ter um espaço, ok? Beleza. Então, voltando aqui. Então, dentro ainda de votação, é importante a gente tratar do quórum. Então, o quórum para a lei ordinária, o que se exige é que, para que haja votação de uma lei ou qualquer deliberação, é que a Casa Legislativa esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta. Foi o que nós falamos, a gente tratou antes na aula. Então, maioria absoluta para o início dos trabalhos. E aí, segue, então, no caso, pela maioria simples. Então, tem que ter maioria absoluta dos membros presentes. Então, maioria dos membros presentes. A regra geral é que esse quórum ele vale não apenas para a votação de lei ordinária, mas também para qualquer deliberação. Aí, obviamente, as outras espécies normativas que exigem quóruns específicos tem que ser obedecido esse quórum. Então, nós falamos da maioria absoluta, ok? Quórum da maioria absoluta. A regra geral, a regra geral equivale ao número de superior a 50% dos membros. O que é essa maioria absoluta? A gente já tratou, mas é bom falar novamente. Seria o número superior a 50% dos membros, seja no plenário ou na comissão. Esse número é fixo. Então, qual é? Para os deputados federais, equivale a 257. E para o Senado Federal, equivale a 41 senadores. Senado Federal, 41 senadores. O artigo 47, ele diz: salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos.
presente a maioria absoluta dos membros. Então tem que ter 257 deputados e 41 senadores para que seja então votado. E aí a votação vai ser a maioria absoluta dos presentes. Agora a gente vai falar puxar aqui novamente, voltar àquela fase que seria a aprovação. Então, quanto à aprovação, o quórum para aprovação de lei ordinária é a maioria relativa. Ou seja, 50% dos presentes devem votar no mesmo sentido. Vamos lá, artigo 47. O que diz o artigo 47? Salvo disposição constitucional em contrário, a deliberação de cada casa de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos membros. Então a regra é essa, tem que ter a maioria absoluta dos membros, 257 na Câmara, 41 no Senado, e a aprovação vai ser a maioria relativa. Se temos os 257, vai ser a maioria, 50% mais o número inteiro após essa metade de 257. Então, o quórum de aprovação de uma lei complementar é a maioria absoluta. Ou seja, é mais de 50% dos membros. Aí é o artigo, vamos botar aqui como exemplo, a lei complementar. No caso de lei complementar, maioria absoluta, vamos lá, artigo 69. Artigo 69 diz: as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Então tem que ser, para uma lei complementar, maioria absoluta, acima de 257. O quórum para emenda constitucional, aí já é o artigo 60. Diz: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então aí é a regra 2-2-3. Então nas duas casas, nos 2 turnos e por 3/5 dos membros. Já o artigo 61, conforme o artigo 61, não existe qualquer distinção entre as duas iniciativas, certo? Quanto aos legitimados, tanto a lei ordinária quanto na lei complementar. A única diferença seria que entre a lei complementar e a lei ordinária é o quórum de aprovação. Então, não há diferença entre a iniciativa de uma lei ordinária e de uma lei complementar. A diferença é o quórum, apenas o quórum. Ok? Em termos de iniciativa, mas sim apenas a diferença no quórum. Então, pessoal, uma vez que passou pelo todo o processo de votação, agora esse projeto de lei ele segue para a sanção ou para o veto do presidente. Então ainda temos aí a sanção ou veto. Com relação ao veto, nós temos aí algumas questões importantes. Primeiro, o projeto de lei, o veto, sanção, ele somente existe para projeto de lei. Então somente para PL. Por quê? Porque a emenda constitucional, a PEC, o projeto de emenda constitucional, ele não vai para a sanção ou veto, ele vai direto para a promulgação. Então, a emenda constitucional já vai direto para a promulgação. Então, no projeto de lei, o presidente ele pode sancionar ou pode, vamos mudar uma página.